Jefferson Rodrigues da Silva, de 18 anos, morreu durante uma troca de tiros entre criminosos e militares. A polícia investiga se o rapaz era traficante. Terezinha Justino da Silva, de 67 anos, foi vítima de bala perdida. Um comerciante também ficou ferido. Então, repetindo o telefone para você, 31059717. Se você é morador da Maré, vá lá, denuncie, ajude a polícia a fazer o seu trabalho. E o Exército também, que está lá, né? O Exército agora tomando conta daquela região onde há traficantes de drogas que continuam atacando. Apesar da presença ostensiva de militares, isso não inibiu não a venda de tráfico por lá, viu? A gente tem várias denúncias, pessoas que ligam para cá e falam, olha, continua a gente vendendo droga aqui, mas agora estão no sapatinho, né? Não estão assim também ostentando tanto aqueles armamentos, o fuzil, pelo menos nas vielas ali tentando escapar dos homens ali de farda, né, dos homens do Exército. Mas continua acontecendo e aí a população se conhece, tem que ir lá e ligar e denunciar. Uma brincadeira está colocando em risco a vida de crianças e de adolescentes. É o jogo do desmaio. Você já ouviu falar? Então vamos ver como é que funciona na reportagem da Lívia Raik. A brincadeira é sem graça e arriscada. Adolescentes provocam desmaios nos amigos. Tudo acontece por meio de asfixia por estrangulamento, uma espécie de pressão no peito. Neste vídeo divulgado num site de relacionamento, o menino que desmaia tem convulsões. Os colegas correm para acordá-lo sem noção do perigo. A brincadeira do desmaio virou mania, principalmente nas escolas, e tem preocupado médicos, pais e professores. A consequência pode ser fatal. A gente pode falar de infarto agudo do miocárdio, apesar de estarmos falando de adolescentes. Nós podemos falar de acidente vascular cerebral isquêmico. É óbvio que para isso deve haver alguma predisposição, só que nós não sabemos quem tem e quem não tem predisposição. Nessa escola aqui na zona norte da cidade, a preocupação com o jogo do desmaio é tanta que professores e supervisor resolveram entrar em ação. Foram de sala em sala, conversaram com os alunos e, claro, alertaram sobre os riscos. A informação nesse caso, mostrando as consequências ou as possíveis consequências de uma brincadeira como essa, reduz muito a ideia de brincar. Não tinha ouvido falar, mas fiquei meio preocupado com esse negócio. Você não sabe o que a pessoa tem, quais problemas que ela tem, isso é muito sério. O problema já foi registrado também em outros países. Nos Estados Unidos, de 1995 a 2007, 82 jovens morreram em consequência da brincadeira. Não existe brincadeira quando envolve risco de morte. E adolescente adora repetir coisa errada, né? Vai fazer uma coisa boa para ver se eles vão repetir. Acho que é do ser humano, né? Coisa errada, mas se propaga assim numa velocidade, aí eles veem essas ideias de jirico na internet, vão lá e repetem. Você lembra da situação do algodão, da dieta do algodão? Pois é, tanta gente agora engolindo algodão para ficar magrinho também. São umas coisas assim que não dá para entender. Quando os colegas do SBT Brasil comentaram sobre essa pauta, eu falei, gente, nunca ouvi falar sobre isso, jogo do desmaio. Meu Deus do céu, aí você tem alguma predisposição, algum problema já de saúde, vai fazer essa brincadeirinha boba e vai morrer. Imagina você matar um amigo aí. Olha, um morador da Vila Kennedy pode ter sido preso por engano quando tentava tirar a carteira de identidade. Segundo o advogado dele, o irmão do jovem, que era traficante, usava o nome do rapaz que jura inocência. Vamos ver. Eu nunca passei por isso. Foi horrível. É uma sensação muito crítica, assim, não sei nem expressar isso. Esse é o verdadeiro Carlos Rodrigo Bruno Pires, de 31 anos. O outro é o irmão dele, Carlos Max Pires Marcos, de 26. Por conta de uma identidade falsa, Rodrigo foi parar atrás das grades. Ao ser preso em 2008, Carlos Max deu o nome do irmão como sendo dele. Como alegou que não tinha identidade, foi feita uma nova no nome de Carlos Rodrigo. Max foi morto em 2009 e foi enterrado como indigente. Por conta de um mandado de prisão em aberto do irmão já falecido, Rodrigo descobriu ao tentar fazer uma nova identidade na última quarta-feira que estava sendo procurado. Ele então saiu algemado do poupa-tempo de Bangu. Eles deveriam ter puxado pelas pessoas digitais, eles teriam concluído que de fato uma pessoa não é a que está dizendo que é. O advogado solicitou um alvará de soltura, mas o juiz negou o pedido porque tem dúvidas da inocência de Rodrigo.
O juiz, na sua decisão, ele determina que seja feito na máxima urgência um exame datiloscópio para fazer a comparação dos dados de um e dos dados de outro, para ter a certeza. Fala que ele é uma pessoa extremamente alegre, né? Correto, ele é uma pessoa muito alegre, sempre trabalha cantando. Ele é conhecido aqui na comunidade, muito querido aqui no bairro também. Quem está aqui também é o Bruno, filho do Rodrigo, que quer que o pai volte logo para casa, né? Tô com saudade do meu pai, eu quero que ele volte logo. Familiares e amigos temem que o rapaz continue preso. Agora o advogado luta contra o tempo para provar a inocência de Rodrigo. Ontem foi quarta-feira, feriado forense vai até quinta-feira que vem. E com isso o inocente fica preso durante 8 dias sem nada a ver. Só quero voltar para casa, com certeza. Isso é a melhor coisa, voltar a trabalhar, que eu sempre fiz, trabalhar, cuidar do meu filho e só isso, mais nada. Se ficar comprovado que ele não tem culpa no cartório, vai sair da prisão e aí você com certeza já sabe o que vai acontecer. Vai processar o Estado e a gente vai ter que pagar essa conta, né? Porque afinal de contas, uma pessoa que fica presa injustamente também merece uma retratação do governo, das autoridades e da justiça, principalmente, né? Não seria o primeiro caso, não. Vocês se lembram também recentemente que aquele ator foi preso por engano, foi acusado de assaltar uma mulher e no final das contas descobriram que ele não tinha nada a ver com o assunto. Olha, vamos mudar de tema, voltar a falar da saída do Rio para o feriadão, porque muitos cariocas deixaram para viajar hoje de manhã. Então eu vou agora ao vivo com a repórter Daniele Correia, que está lá na rodoviária Novo Rio. Bom dia, Daniele. Como é que está a movimentação por aí? Muito bom dia, Eliane Borges, bom dia a todos. A movimentação aqui é intensa, é muita gente embarcando e desembarcando. Teve gente que deixou para comprar passagem na última hora e as filas ficaram enormes, Eliane. Mais de 47 mil pessoas já deixaram o Rio de Janeiro para aproveitar esse feriadão de Páscoa. E as regiões mais procuradas são as regiões dos lagos, região serrana, além das cidades de Minas Gerais, São Paulo e o Espírito Santo, Eliane. Imagino. Todo, devem passar por aqui pela rodoviária mais de 422 mil pessoas, viu? O movimento, ele é bem parecido com o registrado no carnaval desse ano, que foi de quase 500 mil pessoas. Está bem cheio a rodoviária, Eliane. Tô vendo já, Daniela. Obrigada pelas informações. As pessoas com as malas prontas, olha só, até sentaram no chão ali para esperar, né? Que a espera é longa, cansativa. Tem ônibus extra também que a rodoviária está colocando à disposição para esses lugares. Então, né, se você não comprou passagem ainda, corra, que pode ser que enfrente fila, enfrente confusão. Tá bem cheio, como a Daniela mostrou. E olha, vamos mudar de assunto. Ainda falando sobre a Páscoa, muita gente está já preparando o cardápio, né? Aquele cardápio caprichado, com bacalhau, ou então quanto prato que você prefira fazer para sua família. E tem também o vinho, né? Que a gente não pode esquecer. Muita gente também curte um bom vinho. Por isso eu vou lá na Cadeg conversar com a minha amiga Aline Grupilo, que mostra pra gente, explica. Ô Aline, bom dia. Tô vendo aí que você tá numa adega, né? Tem um monte de vinho. Já aprendeu tudo sobre o assunto? Nossa, mas tem que ter a gente tem um bom professor, Eliane. Eu sou uma privilegiada. Estou num lugar bonito e cheiroso. Eu vou te mostrar por quê. 2 pratos de bacalhau à nossa espera. Olha que beleza, Liane. E como você acabou de falar, para acompanhar o bacalhau, ou então um bom peixe, já que a gente está na Semana Santa, não pode faltar um vinho. Esse aqui é um dos mais caros da adega. Custa R$ 1.500, Liane. Não é para qualquer um, né? Só que eu tenho 3 opções de vinhos que custam entre R$ 20 e R$ 32. 2 deles portugueses e um nacional, que na verdade não deixam nada a desejar para quem gosta de um bom vinho e não pode gastar tão caro, né? O Johnny está aqui ao meu lado, ele é responsável pela adega. Johnny, mesmo os vinhos mais baratos combinam com o peixe e com o bacalhau para a Semana Santa, né? A pessoa não tem necessariamente que gastar muito dinheiro, até porque nem todo mundo pode pagar R$ 1.500 numa garrafa de vinho. Então a gente tem algumas opções aqui para quem não está habituado ainda no mundo do vinho e quer e tem interesse, né? Se interessa pelo assunto. E tanto faz tinto quanto vinho branco, né? No caso do bacalhau, o bacalhau é conhecido como o peixe mais versátil que existe. Ele harmoniza tanto com vinhos brancos quanto com vinhos tintos. E para quem não sabe nada de vinho, Johnny, quer comprar um vinho para acompanhar um bom prato, o que tem que prestar atenção? Primeiro, se a pessoa preferir o vinho branco
por conta da temperatura, que nessa época do ano a gente ainda não tá totalmente frio. Então, o vinho tinto é mais calórico. A pessoa que não tem muita experiência no mundo do vinho, a pessoa pode iniciar com um vinho verde de Portugal. É uma escolha acerta, não tem como errar. Não tem como errar. E não é tão caro, né? Agora, tem um detalhe, Liane, que a gente aprendeu aqui, que não tem esse negócio de tomar vinho na temperatura ambiente. Na Europa se toma assim, porque lá o clima é mais fresco. Claro. Aqui tem que botar para refrigerar, né, Johnny? Vinho quente não dá. Os vinhos tintos, de preferência, é na temperatura que varia de 14 até 17 graus. E os vinhos brancos, você pode tomar na temperatura de 3 a 5 graus. Tá legal. Ó, Liane, eu vou garantir a minha garrafa. Esse aqui... já vi, né? Peraí, mas garante logo de R$1.000 e poucos aí, Aline, né? Não, essa eu vou levar pra você e depois você me dá o dinheiro. Eu compro no cartão de crédito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Aline, antes da gente encerrar. Porque eu sei que tem toda aquela celebração com vinho, né? Eu não entendo absolutamente nada de vinho. Mas eu sei que tem aquelas dicas, assim, né? Pra cheiro o vinho e tem a rolha. Como é que é isso? Pede pro Johnny explicar pra gente, por favor. Peço, Johnny, é uma boa dica essa, né? É ótimo. Bom, primeiro a pessoa vai pôr o vinho na taça. É só uma quantidade menor do que essa. A pessoa gira a taça, enfia o nariz dentro da taça, não precisa ter vergonha de enfiar o nariz dentro da taça, e depois ela toma um pequeno gole. Isso é bom pra quê? Pra saber se o vinho tá vinagrado, se estragou, se tá bom pro consumo? Para isso também, mas principalmente para a pessoa ir se habituando com os aromas e com o paladar do vinho. Né, Johnny? Com o tempo a pessoa apura o gosto dela. Isso não tem nada de sofisticado não, viu, Liane? Mas é muito chique. Aline, você traz pra mim, traz aqui pra equipe, tá todo mundo de olho aqui já. Muito obrigada. Fica aí. Você e a Melissa conhecemos bem. Fica aí, tá? Por favor, e você pega pra gente as dicas aí com o Johnny. Muito obrigada também, Johnny. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem agenda cultural religiosa da Semana Santa. Não sai daí.